Bem-vindos a mais um Batucast. E o tema hoje é mudança, Cecília. E aí, você vive bem? Você é feliz? Você tá pronto para mudar? Você tá pronto para ser feliz e viver bem? Então silencia sua mente e abre o seu coração. Está começando mais um Batucast. Mudanças. E aí, Cecília? Mudar é muito bom, mas necessita muita coragem. Será que as pessoas estão prontas para ter coragem para mudar, para ser feliz e viver melhor? Será que elas estão prontas para sair da zona de conforto? Uau! Esse tema virou moda uma hora, né? Tipo, ninguém falava disso, de repente todo mundo falava em zona de conforto, né? E o que é a zona de conforto, né? É isso que a gente vai falar aqui, falar do principal. Ter coragem para mudar, né? Se alguma coisa não tiver boa, buscar mudança. Não ficar ali numa coisa que fala, não tá bom, mas pelo menos aqui tá indo. Não ficar vítima de um processo, mas sim dar movimento, dar fluxo, né? Vamos dizer assim que ser protagonista. Ao invés de ser vítima. Exatamente. Porque mudança é processo? Então vamos lá. Não existe pílula mágica, não é verdade? Verdade. Como que você acha que a gente pode começar esse assunto maravilhoso? Acho que a primeira pergunta que eu faria para quem está com a gente é assim: você está satisfeito com a tua vida? Boa. Você está satisfeito com a sua relação? Você está satisfeito com o seu emprego, o seu lado profissional? Você está satisfeito com você? Pois é. Né? E aí eu já ouço aquela resposta assim, mas tem isso, tem aquilo, mas tem as contas, tem não sei o quê. Tá bom, todo mundo tem, né? Mas o que a gente pode fazer? Não é começar com uma mudança gigante. Alguns dizem, vamos virar a mesa. Às vezes vai um tempo para fazer uma virada de mesa. Eu mesma estou há 5 anos fazendo uma virada de mesa, né? É um processo. Exatamente, né? Então, o que eu acho mais interessante disso tudo é assim, é um processo. Planeja, se organiza. Mas aí eu planejo e não dá certo. Respira. Volta para dentro, vai achando essa força e vai fazendo aos poucos. O importante é não parar. Não parar. Né? Você pode até desacelerar, pode até tropeçar ali no meio, erra e volta, mas se você não parar, você é um imparável e uma hora você chega. Agora, se você deu a primeira tropeçada ali, e aí volta para trás, desiste, aí a coisa realmente não vai conseguir chegar naquela mudança, né? Eu tenho até uma música muito boa para hoje, hein? Depois a gente canta. Opa, guarda ela aí. Você sabe que ontem eu passei por uma situação, e enfim, eu tô envolvida nessa situação até agora, mas ontem foi muito difícil e hoje eu percebi as mudanças que essa situação de ontem estão me ajudando a promover. Olha que legal. Às vezes, Emerson, a gente não tem a coragem, mas o universo vem e coloca na nossa frente. Eu costumo dizer que sempre tem um caminho pra gente. E se a gente está atento ao caminho, o universo vai mostrando as pedras. Então tem algumas coisas que a gente tem um pouco mais de receio de movimentar, né? Por inseguranças, por questões socioeconômicas, enfim. E o universo, ele vai te mostrando onde você precisa ir. Sabe aquela história? Às vezes se fecha uma porta, mas abrem-se muitas janelas. Sim. Mudança. Eu ia te falar uma coisa que me veio aqui, um startzinho assim. Muitas vezes a gente fala de mudança, ela tem muito a ver com esse autoconhecimento que a gente fez no Batucast anterior. Certo. Correto? Porque você se conhecendo, aí você vai estar mais preparado para uma mudança, né? Então, a gente pensa assim, fala, será que muitas vezes a pessoa não muda por causa de uma falta de autoconhecimento, por exemplo? Às vezes ela não se sente merecedora. Opa! E aí ela acaba falando, mas peraí, mas por que eu vou mudar para isso? Eu nem mereço isso, né? Ela não se sente merecedora de ter mais ou de melhorar, né? E ela tem que buscar um autoconhecimento ali para quebrar, às vezes, essa crença ali, aquela coisa que ficou ali do não merecer, para poder pertencer a esse novo estágio, né?
Você falou do não merecer, eu já lembrei aqui, já associei rapidinho com prosperidade. Olha isso. Quanto tem se falado por aí sobre prosperidade? Como é que faz para liberar fluxo? Como é que faz para você abrir? Como é que faz para você ser próspero? Né? Quantos cursos não existem? Quantos livros não existem? Às vezes a pessoa vai e está tentando e olha e fala assim, puta, eu não consigo. Ela não está conseguindo a mudança que ela precisa. Porque algumas mudanças, elas têm uma base emocional profunda. E Exatamente. não tem como mudar se a gente não fizer essa autoavaliação. Buscar isso que está lá dentro para transformar. Exatamente. Senão vai ficar daqui para fora. Você não vai ressignificar nunca. É isso. Que sempre vai ter o quê? Os sabotadores. Opa! Né? Campeões. Total. Porque aí você vai lá e de alguma coisa vai e te sabota ali. Fala, olha, se você fizer, né? Fica no teu ouvido ali. Vai acontecer isso. Vai acontecer aquilo. Pra que você vai investir ali nisso? Não vai dar você certo. pode perder. Ninguém vai pagar. É melhor você então não fazer, porque aí você não perde. Não vai conseguir vender. Não, tem tudo isso, né? Então muita gente deixa às vezes de buscar uma faculdade, melhorar ali, fazer uma pós, buscar um curso diferente, procurar uma nova profissão. Porque a profissão não dá dinheiro. A pessoa quer ser aquilo, mas não dá dinheiro. Triste, né? E é engraçado, porque tem isso em toda a profissão e sempre tem um que ganha. Pois é. Mas por que esse um ganha e os outros não, sendo a mesma Pois profissão? Eu tenho um exemplo disso na parte de geografia, né? São escolhas. São os caminhos e são as escolhas. Tô lembrando aqui, né, das vezes que o universo, entre aspas, puxou o tapete. As mudanças que foram meio que forçadas, aquelas das maiores zonas de conforto, as de maior resistência. Tô lembrando aqui de algumas passagens da vida. É notório. Sim, eu vou te pôr assim uma fase de mudança muito forte pra mim assim. E a vida pôs assim muito louco, por exemplo, eu tinha que buscar coisas novas assim e tal. Foi, por exemplo, pandemia. Né? A gente já falou até num dos capítulos aqui num dos episódios do podcast, do BatoCast. Então, a gente até falou sobre a pandemia em episódios anteriores. Ai, por que isso, né? Vamos lá. Bora lá? Vem. Agora espera. Eu vou fazer o quê? Agora espera. Então, a gente até falou sobre a pandemia em episódios anteriores, né? Um deles ali. Eu lembro que na pandemia foi uma época realmente de sair totalmente da zona de conforto. Foi uma época de buscar mudanças e a vida obrigou a ter mudanças. A vida obrigou a gente mudar, por exemplo, de ter que trabalhar em casa, ao invés de ir até o trabalho. Por exemplo, eu mudei uma coisa que eu fazia há anos, que era dar aula. Eu tive que dar aula online, através, né, do Zoom e do Meeting. Tive que gravar aulas e editar em aplicativo de vídeo e tal, e postar, né? Então, caramba, meu, aquilo me tirou totalmente de uma zona de que eu estava muito confortável, porque eu fazia 25 anos, 30 anos esse negócio de dar aula, e era uma coisa muito confortável para mim, assim. Eu sabia dar aula, mas é tudo no ao vivo ali, tete a tete, pá. De repente você me obrigou a ter que passar por uma situação totalmente diferente. E aí eu fui obrigado a sair da zona de conforto. Então fui buscar, aprender a mexer nesses aplicativos que eu não sabia. Zoom, Meeting, aprender a editar aulas, gravar e fazer cortes e fazer edições. Foi um trabalho assim danado que hoje tá simples, porque me obrigou, e isso foi legal, porque graças a isso que estamos aqui hoje, né, e tal, porque eu tive que me desenvolver a minha comunicação, me trouxe também o lado de procurar outras coisas, aí que eu fui me interessar, ir atrás da parte do coaching. E aí eu vi que com o coach eu fui para outra área, que eu fui ser palestrante de inteligência emocional, porque a inteligência emocional fez com que eu deixasse a coisa em equilíbrio para mim, né? Porque foi uma época que muita gente adoeceu emocionalmente, né? E eu tenho muito a se contar, assim, porque
Foi uma época assim que eu tinha uma empresa de aluguel de equipamento, de som e coisas, e de repente você não tinha mais nenhum evento. Falaram que ia parar em 3 meses só e o negócio durou mais de 1 ano e meio sem fazer um evento, né? Então isso tudo foi uma mudança obrigatória. Isso obrigou muitos a saírem da zona de conforto, né? E olha que interessante. Dois pontos, né? Para quem tinha dificuldade com o digital, foi uma oportunidade de desenvolver. E a gente deu continuidade. Mas já que a gente está falando de mudança de zona de conforto, a pandemia, sim, ela obrigou as pessoas a se readequarem. Agora, olha os caminhos. Um primeiro caminho foi as pessoas se readequaram a trabalhar em casa. Aqueles que trabalhavam no escritório começaram a trabalhar em casa e se depararam com a rotina da casa e mais a miúdo com os relacionamentos. Começou a dar problema aqui. Porque às vezes sair de casa é mais confortável do que ficar em casa. E um lado oposto, que é, no trabalho, aquele convívio diário que você tinha, aquele tete a tete, aquela reunião numa mesa com todo mundo, acabou virando uma reunião virtual. Aquele curso que você tinha numa sala legal de treinamento, acabou virando um treinamento virtual, onde todo mundo fecha a tela e você nem sabe se a pessoa está assistindo. Outro dia eu dei um treinamento, eu acho que não tinha ninguém assistindo. Eu fiz de conta que tinha uma plateia e dei o treinamento. Sim. O que eu vou fazer? Né? É. Então, a gente foi para um lado muito pessoal, que foi esse de ficar em casa, e na parte profissional, um lado impessoal e quase visualmente inexistente em alguns casos, né? Então, a gente assim, mudou bastante coisa. E eu sinto que algumas pessoas se reacomodaram nessas situações. Parece que agora as pessoas conseguem se esconder mais no formato online. Algumas relações se complicaram bastante no formato online, dessa coisa de não suportar ficar no dia a dia em casa, né? Então você vê, mudanças foram quase que obrigatórias. Reestruturação profissional, reestruturação de conformação familiar, divisão de trabalho em casa, você fica com o filho para poder trabalhar, agora eu fico com o filho para você poder trabalhar. Loucura, né? É. E às vezes pessoas que se viam ali algumas horas antes de dormir e depois no outro dia, tchau, bom dia, cada um pro seu lado e de repente tá 24 horas juntos, teve muita separação nessa época, muita treta, né, É um desafio, sim. Foi muito doideira pros relacionamentos, mas foi muito legal também para pais e filhos, muitos pais e filhos se chegaram mais nessa época, Sim. Outros já se separaram, né, foi complicado, né, o meu caso também foi complicadíssimo, por exemplo, um dos meus filhos mora em São Paulo. Naquela época a gente não podia nem sair de casa. Então, assim, foi muito tempo sem ver meu filho, pessoalmente. Ali, né? E isso foi muito ruim nesse lado. Eu lembro de um Dia das Mães que minhas irmãs, uma das minhas irmãs foi para entregar um girassol para minha mãe pela portaria, meu. Ela veio de Atibaia para cá. Tipo, aqui estamos no litoral, né? Praia Grande. E viajou ali não sei quantas horas para entregar um presente e dar calçada desejar Dia das Mães. Foi assim mesmo. Não gosto de lembrar dessa parte que me dói o coração. Então, sim, e lógico, vai doer muita gente que vai estar ouvindo, vai sentir essa dor, vai lembrar alguma coisa. Eu lembro de uma situação muito louca. Eu e um músico, um amigo meu, Edsel, cara maravilhoso, assim, ele me convidou para fazer uma serenata. E os filhos pagaram pra gente fazer uma serenata de 2 músicas pro pai que assistiu da sacada e nós e os filhos ali da calçada cantando esse parabéns e as músicas que aquele senhor gostava e tal, né? E, foi tantos, né? Chacoalhou emocionalmente. Chacoalhou muito, né? Algumas relações que não eram valorizadas passaram a ser. Exatamente. O sentimento de perda foi muito grande porque teve muita gente morrendo. E o que aconteceu na reverberação coletiva? Pânico coletivo. A gente estava falando em morte. Total. Né? E esse vírus ele é danado porque ele informava a morte. Sim. Internamente, né? Então, de fato, foi uma coisa que mexeu e a gente ainda está sob as consequências disso. Tem muita gente, como você falou, que adoeceu naquela época e não saiu do adoecimento. Né? E tem uma coisa que você falou, acho que lá para trás, foi bem legal. Acho que era das 3 coisas do ser humano. Não tem um medo ali, né? Ou ele foge,
Ah, do nosso instinto. Isso, do instinto. Como que é? Ou ele ataca, ou ele foge, ou ele finge morto. Exatamente. E a gente viu muito isso, né, cara? E teve muita gente que a solução foi suicídio, cara. Teve muito e ainda tá tendo. Né? Tipo, caraca, meu, a pessoa não via, que não aguentava mais aquela ansiedade, né, de não saber se ia conseguir sobreviver ou não aquilo, se ia ter uma solução e etc, né? Isso me leva a um gancho da mudança, que é o controle. Exatamente. Quando a gente é muito controlador, se falar em mudança, dá quase um desespero. Nossa. Então, uma boa parte desses adoecimentos, nessas mudanças brutais que a gente foi obrigado a fazer durante a pandemia, panicou o sistema de muita gente, panicou. Então, em termos de expectativa, em termos de controle, de não saber o que vai acontecer, porque o controle, ele é apavorado, né? Ele precisa saber de tudo o que vai acontecer. Quem é que sabia alguma coisa ali? Quem é que tinha resposta e tomando um monte de vacina sem saber direito? Enfim, né? E falando tudo isso, me leva a uma outra palavra relacionada à mudança, que a gente falou bastante no Batucast anterior, que é coragem. Coragem. Então a gente precisa se conhecer, precisa fazer uma autoavaliação, precisa dessa coragem para dar os passos, para organizar, porque muita coisa pode acontecer em volta. Sim. Uma mudança, uma melhora que eu tenho na minha autoestima, eu estou, olha só, mudando a minha vibração. Essa vibração nova já é uma mudança que pode parecer esquisito para quem estava acostumado a acontecer com aquela que fica triste sempre. Exatamente. Então isso já Porque pode vai dar mudar um a sua afastamento. comunicar. Tudo ligadinho, é isso aí. Olha só né? que louco isso, né? Então, se eu me reconheço, se eu compreendo por que eu não tô legal, se eu opto por uma mudança e começo a construir o caminho, eu preciso de coragem, porque eu vou mexer com valores e padrões de comportamento, eu vou mexer com a sociedade, enfim, com as relações, sejam elas quais forem, de trabalho, mudança de trabalho, inclusive, de família, de relacionamento, né? Olha só. Então, é um movimento forte, não é um movimento fraco. Não, com certeza. E foi legal você ter tocado nesse assunto aí da parte da coragem, né? Porque se você quer mudança, você vai ter que ter coragem para mudar, né? Você vai ter que enfrentar, às vezes, medos, né? Às vezes você vai ter que enfrentar exatamente esse lance de você não ter o controle, né? Você falar, meu, se eu mudar isso, será que eu ainda permaneço tendo o padrão de vida que eu tenho agora? Ou não? Será que se eu mudar aquilo, eu vou ser feliz ou vou ser infeliz? Será que tá bom eu estar aqui nem muito feliz, nem muito infeliz, mas tô aqui? Ou eu arrisco tudo e se der infeliz, mas também eu me arrisco, quem sabe, ser muito feliz? Então, meu, é muito louco isso, né? Como é que é aquela frase que você gosta de usar? Coloca o pé. Deus coloca o chão. É isso mesmo. Essa relação de confiança, a gente consegue dentro da gente. Deus está dentro. Verdade. Se nós somos, na minha concepção pelo menos, se nós somos criados em luz e sombra, tudo isso pertence a uma única formação, e é dentro, não é fora. Cecília, se a gente pensa em mudança, acho que tem a ver um pouco também com autoestima, né? 100%. Manda lá. Aquela história da gente olhar para dentro e se reconhecer. A história da gente olhar para dentro e falar assim, isso aqui não tá bom, eu tô insatisfeito. A hora que a gente começa a fazer esse exame de consciência, a gente pode encontrar vários gaps de autoestima. De não se sentir valorizada, de ter carência afetiva, de achar que não serve para nada. Todos aqueles valores equivocados que a gente traz lá da infância. E chega uma hora que a gente cansa, né? Como é que eu faço para reativar a minha autoestima? Tem que olhar para a dor que causou aquilo. Se foi algo que não deu certo, se foi um valor equivocado plantado, se foi uma crença que ficou enrijecida, tudo isso é um processo. Enquanto eu não acho o fio da meada de amor próprio, de me amar, de gostar do que eu sou, a gente tem uma complexidade em qualquer processo. Zona de conforto normalmente é isso. É melhor ficar naquele lugar que eu já conheço, mesmo que ele tenha dor, do que eu sair dele, porque para sair dele eu vou ter que encarar essa dor aqui. Eu prefiro ficar num papel de vítima
ninguém me ama, ninguém me quer. Ou eu posso me olhar no espelho um dia e falar, peraí, tô viva. Cadê esse auto-amor? E olhar para aquilo que doeu lá atrás. Olhar para as ocasiões onde a baixa autoestima foi estimulada, onde eu não servia, ou fui desconsiderada, não fui validada, não fui vista, né? Isso desde a infância e padrões que a gente vai repetindo ao longo da vida. Então, a insatisfação, eu acho que ela é um indicador muito interessante da gente observar. Tédio, perda de sentido. A vida perde o sentido. Ou tá na moda agora falar em propósito, né? Qual é o seu propósito? Exatamente. Quando as coisas perdem o sentido, a vida perde a cor. Aí eu tô lá acomodado na minha vida e a vida tá preta e branca. Mas a vida pode ser colorida. Mas é exatamente o que acontece com esse lance da zona de conforto, né? É você tá ali, você vê que não tá bem, mas mesmo assim você permanece. Isso aí. Pô, tô nesse trampo, não gosto desse trampo, mas tô aqui, é melhor do que arriscar ficar sem receber nada. Mas é aquilo que a gente falou, assim, não precisa ser uma mudança brusca. Você pode continuar nesse trampo e você pode começar a fazer curso, fazer coisas, já buscar um concurso, buscar alguma coisa que vai te trazer essa mudança. De repente uma nova área, uma nova coisa, vai começando a fazer essa transição aos poucos, né? Até uma hora que você fala assim, agora dá. Agora eu fiz a transição. Vou te fazer uma pergunta. Você se acha merecedor de viver bem? Hoje eu acho. Né? Buscando esse autoconhecimento e há coisas que eu tive que mudar em mim para sentir esse merecimento verdadeiramente, hoje eu acho. Isso tem muito a ver com, principalmente nos nossos sistemas familiares, com escassez e abundância. Sim. A gente também fala tanto de prosperidade. O que isso tem a ver com zona de conforto e mudança? Tudo. Sim. Porque a gente repete o padrão dos nossos pais. Então, às vezes, eu não estou conseguindo ser próspera porque eu estou presa a conceitos. E eu preciso encarar e ter coragem em mudar esses conceitos, essas crenças. Exatamente. Né? Então, é muito comum, às vezes, a gente percebe que a pessoa fala da boca para fora. Sim, eu me sinto merecedora. Será que sente mesmo? Sente no corpo? Sente dentro? E é engraçado que quando muda isso, cara, muda de verdade, Cília. Parece que você abre um campo energético para as coisas virem. Cara, eu vou te falar, o que eu comecei a receber de coisas que eu nem esperava, e presentes, e coisas das pessoas, e oportunidades, meu, começou a chegar, mano. Começou a chegar. Eu falei, caraca, mano. Mas porque lá dentro, eu realmente, eu falei, agora eu quebrei um padrão que eu achava que eu estava errado, e agora eu consegui estar num padrão que eu concordo, que eu me sinto bem com ele, que eu acho sim, estou vivendo uma verdade e não tem mais uma mentira, e é isso que tá me fazendo bem. É isso. Uma mentira, muito bom, Emerson. O que eu falei que ontem movimentou uma zona de conforto minha, é algo que já vem se movimentando, na verdade, mas o que pegou forte ali, assim, por que eu continuo repetindo o padrão? Né? Mesmo não te fazendo bem, né? Mesmo não fazendo bem. Mas, ao mesmo tempo, eu tive tanta resposta na situação de ontem e eu entendi por que eu tinha que permanecer. Olha só. Né? Porque a gente pode fazer as escolhas. Uma coisa que antes me fazia mal, eu posso até continuar fazendo, contanto que ela deixe de me fazer mal. Ela me faz mal porque eu estou querendo controlar, porque eu estou frustrada, porque eu estou indignada ou o quê? Então, Cecília, pegando esse lance da zona de conforto, né? Eu tenho uma coisa que me veio aqui, ouvindo você falar, que a gente falou várias vezes ali durante os anteriores, né? A gente tem um pouco do lance da coragem, a gente tem um pouco do negócio das crenças, né? Olha como pega tudo. A gente tem aquela comunicação interna, a gente tem o autoconhecimento. Perfeito. Então, você pega esse apanhado todo e tudo isso junto, cara, e vai te levar a você chegar ali nessa mudança, que não pode acontecer de uma hora para outra, às vezes, e aí você não pode dar louco. O que acontece com isso tudo aqui? Isso aqui te traz uma maturidade. É isso que eu queria chegar. E, às vezes, quando a gente é jovem, a gente chuta o pau. Tipo, mano, joga tudo pro alto, meme, põe tudo a perder.
E aí depois você chega numa maturidade onde você fez o que você fez. Você não pegou e teve uma reação instintiva. Pegou e fez. Não, que se dane. Você pegou e fez uma reflexão sobre aquilo tudo. Você começou a procurar, peraí, isso não tá bom, mas não tá bom por quê? Onde não tá bom? Por que não tá bom? E o que que isso pode me trazer para eu começar essa mudança? Porque se não tá bom, tem que mudar. Não tá bom e vamos continuar aqui. Então vamos ver por quanto tempo isso vai pendurar, como eu vou ressignificar isso de uma forma que isso crie essa mudança. Né? É nisso que eu queria chegar, nessa maturidade versus rebeldia e ações impensadas, né? No sentido assim, de você pegar e te vem aquele negócio e você pega a tua cadeira e joga na cabeça do teu chefe. Não é bem isso. Então não é isso, né? Quais as vantagens de mudar? Qual o resultado que a gente obtém quando a gente muda a nosso favor? Quando a gente muda sentindo o que a gente quer fazer, o que a gente precisa fazer, a gente ganha bem-estar. Eu falo que cada ação que a gente faz e tem um retorno de bem-estar, isso é uma semente que germina dentro da gente. Eu falei, olha só, foi difícil, mas eu tive coragem, enfrentei. E nossa, que sensação boa e gostosa essa. Aquela semente fica plantada. Numa próxima situação que você vai precisar, né, da tua força, da tua coragem, você vai estimular essa semente que está aqui dentro e automaticamente vai ser um pouco mais fácil. Nossa. E assim você vai indo. Oh, muito legal, Cília. Posicionamentos, né? Posicionamentos trazem mudança. É isso que aqui que eu queria chegar, falar desse bem-estar. Posicionamentos. Quando eu começo, não precisa ser grande mudança aqui, né? Quando eu começo a me posicionar a meu favor, com calma, eu já estou promovendo uma mudança gigante. E bem-estar, ninguém mais te tira. São sementes que ficam plantadas. Prazer em viver, quando você começa a acessar pequenos momentos de prazer, você começa a enxergar a beleza da vida. E o resultado, que é o melhor deles, que eu acho, é que a vida começa a se apresentar de forma mais leve. A gente para de forçar a existir, sabe? E o preto e branco começa a ganhar cores. A gente consegue fluir mais, né, Emerson? Sim. Eu acho que esse é o objetivo, inclusive, dos nossos batucasts. É levar um pouco da experiência, levar um pouco dessa prática de como você pode viver melhor, como você pode viver mais leve, porque a gente tá humano. A gente quer promover bem-estar, né? E aí, não tem como. Eu vou te falar, cara, tem uma música... Vamos você lá. gosta de trazer uma música, né? Que essa é muito... É a mudança em si, né, cara? E eu vou de Derbach de novo, mas agora eu vou fazer um ritmo... Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Olha isso. Que genial. É isso. Quem era esse cara, hein, cara? Raul Seixas foi o profeta, como os caras falam, né? Muita gente não gosta, muita gente gosta, mas essa música, ela tem uma mensagem fortíssima sobre o que a gente está falando, né? Com certeza. Ela não só fala em mudança, mas ela fala da liberdade de ser. Voltando aos nossos outros batucasts, seja você, seja autêntico, seja livre. Exatamente. Muitas vezes a pessoa deixa de ser pelo ter. Esse está sendo o problema, porque é o ser em primeiro lugar, né? E tem muita gente que está pondo o ter em primeiro lugar. Então ele apaga o ser dele para ter. Mas será que o custo desse ter, de não estar feliz, de estar ruim no seu relacionamento, estar ruim na sua saúde, só para ter? Qual que é o preço desse ter? Será que às vezes uma vida um pouco mais simples, só que mais prazerosa? Ultimamente eu tenho usado bastante a expressão menos é mais. Menos é mais, exatamente. Ninguém vai mais tirar o meu bem-estar. Exatamente, nem nada. Exatamente. Isso, menos é mais. Às vezes não é o carro mais pá, e o AP mais pá e tal. Não estou dizendo que você não tem ambição, mas essa ambição não pode te custar a sua vida, cara. Né? Você não pode viver por ela.
Quando a gente ainda se autoafirma na matéria, a gente vive um pouco mais limitado. A maior e melhor autoafirmação que a gente tem está dentro da gente. E eu acho que é o exercício maior de todo ser humano. Olha que legal. Eu me incluo nisso, né? Não é uma pílula mágica, não. Temos uma vida inteira para chegar nesse ponto. Sim, é o que eu estava falando, né? A maturidade, né? Às vezes esse cabelinho branco aqui valeu alguma coisa, né? E acho que é isso. E é legal que a gente vê, às vezes, uma galera mais jovem que está tendo acesso, devido a ter o YouTube, a ter podcasts como o nosso, que tragam assuntos relevantes, assim, e muitos assistem. Eu, por exemplo, eu gostava muito de assistir, Cecília, na hora do treino da academia. Então a pergunta que fica, né, Cecília? Você está pronto para mudar? Você está pronto para viver bem e ser feliz? Então vou dar uma sugestão aqui. Silencie a sua mente e abra o seu coração. Eu estava comentando agora há pouco das suas atividades do dia de hoje, só do dia de hoje. Conta um pouco pra gente o que isso tem a ver com o nosso tema. Nossa, tem tudo a ver, Cecília. Porque hoje realmente só atividade para sair da zona de conforto. Tudo aquilo que me causa um certo desafio, né? Acaba saindo. Porque assim, tem coisas que eu faço muito confortavelmente. Algumas aulas que eu dou, algumas coisas que eu faço, algumas bandas que eu toco. Bem confortável, alguns trampos. Mas hoje todos eles foram um desafio. Hoje tem um projeto que eu dou aula que é o 17+. E é uma galera, assim, a maioria deles síndrome de Down, algum autismo e tal. Então, cada aula é uma caixinha de surpresa. Eu hoje tive que reinventar a coisa que estava tudo planejado, foi totalmente fora do planejado, né? Então é onde você pensa que tem o controle. Você nunca tem o controle, né? É muito louco isso. E aí você está preparado para replanejar do nada ali e mesmo assim obter o sucesso, né? O que você não pode é se desesperar, né? Falar, caramba, e agora? Fugiu daquilo que estava escrito, né? Foi do script. O que eu faço, né? Então é não se desesperar, é respirar fundo ali e falar, vou por aqui, né? Aí depois estamos aqui gravando um BatoCast, esse momento maravilhoso, mas onde também é um desafio, né? 2 assuntos ali que plau e tal, então aí é pôr a cabeça de novo para me desafiar. Agora daqui eu tô indo fazer uma gig. Gig é quando os músicos se unem para fazer uma coisa. Vai ser uma gravação de uma galera do trap. Cara, eu toquei tudo nessa vida, menos trap. Então, olha só, para mim é totalmente novo. Vai ser uma gig assim, totalmente como se, sei lá, cara, como se eu fosse surfista e aí de repente falar, meu, você agora tem um skate aqui, eu sei que não é a mesma coisa, mas tem 2 rodinhas, tipo, parece uma prancha. Tipo assim, parece igual, mas não é, mano. Entendeu? É o cara te dá patins, falar, e aí, meu? Sabe? Então eu vou lá pra fazer um som com os caras, mas vai ser tudo totalmente fora da zona de conforto, porque é um ritmo que eu não conheço, uma galera que eu não conheço, né? E aí eu vou estar lá em outra cidade, né? Na capital mesmo, ali no estúdio top pra caramba, tendo que performar, mas dentro de um desafio totalmente fora do que pra mim é confortável, que seria, por exemplo, minhas bandas de pop rock e tal, né? Eu adoro esse tipo de desafio que vira experiência, né? Sai da zona de conforto, sai. Que experiência maravilhosa, né? Exatamente. E depois disso você vai poder escolher, mas é importante poder experienciar. Sim. Quando você falou da sua aula do 17+, eu lembrei de uma coisa. A gente está falando de mudança, Sim. né? De zona de conforto. Os especiais, normalmente, eles têm uma forma mais rápida de reação. Eles são transparentes. Gosto, não gosto, quero, não quero. São Então, olha transparentes e muito mais instintivos, né? Isso, olha que interessante isso, Emerson. Porque você planejou, você teve que replanejar. Você imagina que se todos nós fôssemos um pouco mais autênticos como eles são, porque são dotados, às vezes, de uma inteligência inacreditável. Exatamente. Eu gosto da palavra autêntico, eles são autênticos. Se nós fôssemos autênticos também, esse mundo estaria bem diferente. Bem diferente, né? Bem diferente. Verdade. Então, essa coisa de tá tudo bem, vamos tampar o sol com a peneira. Não tem isso não. Isso. Porque teve um lá que hoje não tava afim. A aula inteira lá dando uma risadinha dele ali, olhando, tal, numa boa. É uma figuraça. Curtiu, mas na dele. Ele não queria fazer nada. Ele queria só olhar. Não, hoje eu tô num dia que eu quero contemplar.
E uma sinceridade. Mas é Monstro, mas isso. você não quer tocar nem um pouquinho igual seus amigos? Não. Tá faltando, né, pra gente, espontaneidade, autenticidade, porque é o caminho de viver leve, é o caminho de fluir, é o caminho de encontrar felicidade, de manifestar alegria, né? Exatamente. É o caminho de ter mais força para superar os desafios, de ter mais calma, né? Não viver numa pilha de correria e de ansiedade, e de dormir mal e de comer mal, enfim. Né? Sai um pouco dessa loucura, volta pra gente ser a gente mesmo. Sim. Acho que esse é o nosso grande recado de hoje, né? Quanto os recados, eu achei muito legal isso daí, você falando do recado de hoje. Vamos lá, então a gente tá falando de mudança. Então, algumas coisas que vão trazer isso daí, né? Então, primeira coisa é saia da zona de conforto se esse conforto não é conforto de verdade. Se você está na zona de conforto ali, mas você não está confortável, né? Tá acomodado? Não é zona de conforto. E aí você vai buscar então essa mudança. Então vamos lá. Para buscar essa mudança, né? O autoconhecimento. E você vai ter que entender ali dentro o que está acontecendo que não está te agradando, né? De repente, você tem que entender que você vai ter que ter coragem e que não vai ser gostosinha, né? Toda mudança traz um pouquinho de dor, de incômodo, né? Mas que tudo isso tem um preço também, que você paga um preço, mas você tem a sua recompensa. Por exemplo, eu pago um preço para fazer uma faculdade, eu tenho que investir dinheiro, eu tenho que investir tempo, é chato, mas às vezes isso vai me trazer uma promoção que vai melhorar meu salário. Eu vou aumentar meu piso ali salarial, e com isso eu vou melhorar minha condição de vida, e com isso eu vou ficar mais feliz, e com isso não sei o quê. Então, é esse negócio. Tem um livro que eu queria recomendar pra galera sobre essa mudança, posso? Um livro muito legal que chama Picos e Vales. Ele fala assim, que para cada pico que você quer atingir, você tem um vale para descer, para ir para outro pico mais alto. Então, cada vez que você vai mais alto, você tem um vale mais fundo para você atingir aquele pico mais alto. E esse livro ele trouxe uma visão muito legal para mim, assim, sobre isso, né? Que eu falei, então quer dizer, toda vez que a gente realmente vai querer fazer aquela mudança que vai ter resultado de verdade, que vai trazer uma transformação, a descida é braba. Então. Essa é a questão. Se você Então, se prepara. Se você pensa numa mudança achando que você vai controlar ou vai sair de acordo com o planejado cada linha, muita calma nessa hora. Muita calma nessa hora, porque expectativa e controle para mudança não funciona. Né? Posso te propor uma brincadeira? Diga lá. Vamos fazer uma mudança aqui agora? Tá. Vamos trocar de lugar para ver o que a gente sente? Vai lá. Oi, Emerson. Gente. É isso, não? Não era essa mudança? Ficou esquisito? Cara, como muda, meu? Viu? Agora eu saí da minha zona de conforto. Sabe por quê? Eu acordei hoje de manhã, tinha reunião em Parará, mas eu tava com vontade de estar aqui. Então aqui pra mim já é prazer. Sim. Né? Tem um desafio? Até tem, mas já é prazer. Agora, aqui desconfigurou. Desconfigurou muito, Me cara. entortou. Meu, um simples mudar a posição. Cara, quebrou tudo, mano. Olha. Não imaginei isso. Cara, que legal isso que você propôs. Viu? Caraca. Bem-vindo ao mundo real. É. Muito legal. Você já experimentou mudar o lado da cama? Mudar a cama de lugar? Ah, não, assim, quando a gente muda ali, faz uma mudança na casa ali, né? Às vezes você muda a sala, às vezes você muda o quarto, põe o armário para um lado e a cama para o outro. Mano, parece que... Aliás, eu percebo que eu tô comprometida com a minha qualidade de vida e a minha insatisfação quando eu começo a movimentar a casa. Olha só. Começou a arrumar muito a casa, tirar coisa de lugar, mudar de lugar, já sabe que tem alguma coisa dentro que precisa fazer. Olha que legal. Não é? O fora tá representando dentro. Então, quando você fica tipo, arrumando ali, né, organizando e tal, na verdade você está organizando dentro. Dentro sempre. No meu caso, sempre isso. Olha que sempre. legal.
A dificuldade, às vezes, de arrumar fora é a dificuldade de organizar dentro. É engraçado você falar nisso, né? Porque... Ah, para quem é bagunceiro, então, já vou deixar o recado aqui. Para quem é Opa. bagunceiro, tem uma bagunça aqui dentro, ó. Exatamente o que eu ia falar, né? Esses dias mesmo eu tava arrumando uns armários lá, do negócio das minhas aulas lá. Cara, eu te juro, acho que eu demorei meia hora pra organizar coisa bem legalzinha, pá. Mano, isso aí ficou uns 6 meses de ponta cabeça. Quando eu arrumei em meia hora, eu fiquei com uma raiva, mano. Eu falei, caramba, cara, em meia hora eu resolvi o bagulho, cara. Que eu não fiz isso antes? Tenha né? certeza que durante 6 meses você ficou carregando aquela culpa de estar bagunçado. Não, total, eu fui pra minhas férias com essa culpa. É isso. Olha E quando o eu que a gente voltei, faz. cheguei, eu falei, meu, deixa eu arrumar isso. É isso. E o pior, Emerson, que não dá nem pra falar assim, isso é preguiça ou falta de vontade. Não. É dentro. Então tem coisa que precisa começar dentro para poder ir para fora. Até a organização física de espaços. Olha que legal. Tô com ansiedade aqui. Você tá ansioso com o seu evento da noite? Pra caramba. Um pouquinho de falta de ar, assim, é teu? É, né? Mas é isso aí. Vamos que vamos. Pô, Cia, valeu, hein? Valeu. Batucast bem caprichado esse É dia isso hoje. aí. Muito bom. Galera, não tenha medo de mudar, viu? Seja essa metamorfose ambulante, né? É isso aí. Então, Emerson, acho que depois desse dia gostoso, dessa conversa boa, o negócio é silenciar a mente e abrir o seu coração. E até o próximo Batucast.